Quem fala mal da gente, das pessoas, na verdade, estão falando muito mais sobre elas do que sobre a gente mesma. Gente, eu tô aqui na modalidade dona de casa, saí da academia, corri para ir no supermercado e eu estou há uns dias querendo vir trazer esse assunto que foi sempre um gatilho muito forte na minha vida, que sempre me causou muita ansiedade, muita tristeza, raiva, vitimismo, sentimento de culpa, de insuficiente, não sou o suficiente para as pessoas. Gente, essa questão das pessoas falarem mal da gente. Antes de tudo, eu começo pela questão de que não existem seres humanos perfeitos encarnados no planeta Terra. Existem pessoas, cada um vivendo a sua vida, as suas experiências, com os seus níveis de consciência e tá tudo certo. Existem também aquelas pessoas que agem na maldade, que decidem fazer alguma coisa para magoar as outras pessoas. E claro, também existem aquelas pessoas que não fazem nada para magoar ninguém. Mas mesmo assim, acabam ferindo, cutucando os egos alheios. Quando alguém fala mal de uma outra pessoa, principalmente se essa pessoa diretamente ou intencionalmente nunca fez nada de mal para ela, e isso não justifica, porque mesmo se a pessoa tivesse feito, isso não nos dá o direito de estar aí falando mal dessa pessoa, inventando histórias na nossa cabeça para confirmar esse sentimento de ranço que estamos sentindo por essa pessoa. Isso diz muito mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. Vamos falar real, né? E eu não tô aqui para julgar esse comportamento, longe de mim. Eu tô aqui na intenção de compartilhar uma compreensão que eu venho tendo nos últimos anos, para que a gente não precise carregar nas costas o que não é nosso. Eu vi recentemente no Instagram um vídeo da Elaine Orives, onde ela fala que as pessoas não irritam a gente. É a gente que se irrita com as pessoas. Gente, e isso muda tudo, porque enquanto a gente acreditar que o outro, a outra pessoa tem esse poder sobre as nossas emoções, continuamos entregando a nossa paz nas mãos de outras pessoas. Loucura, né? Ninguém tem o poder de nos magoar, ninguém tem o poder de nos irritar. O que acontece, na verdade, é que quando as pessoas se comportam assim, alguma coisa dentro de nós se sente atacado. E geralmente está tudo relacionado ao ego, porque nós somos o ego encarnado. Tudo é o ego. Não é só pessoas arrogantes, tudo. E é exatamente nesse momento que nós precisamos parar e olhar. Por que eu estou me ofendendo tanto? Por que eu estou ficando tão triste? Por que eu estou me irritando? O que precisa ser observado e acolhido em mim. Quando uma pessoa está feliz, está em paz, de bem com a vida, ela não perde o tempo falando mal da vida dos outros, mal de alguém. E, gente, eu tô falando isso porque eu me observei. E eu só me preocupava, me incomodava com a vida dos outros quando eu não estava bem. Quando alguma coisa na minha vida pessoal, no trabalho, criavam, sabe, uma infinidade de pensamentos que me deixavam ansiosas, triste, descontente. Era nesse momento que eu estava ali, cuidando da vida dos outros, julgando. Então, uma pessoa, quando ela tá de bem com a vida, ela tá ocupada, vivendo a vida dela, sonhando, criando, realizando, não falando mal de ninguém. A crítica constante, o julgamento constante, a necessidade de diminuir o outro para validar as nossas interpretações, como eu já tinha falado, elas nascem de uma frustração interna. E foi o que eu vivi. Eu comprovei isso. E eu não sou diferente de mais ninguém que esteja habitando o planeta Terra nesse exato momento. São dores não resolvidas, é aquele vazio interno de que a vida não faz sentido. Na verdade, é uma necessidade de acolhimento que essa pessoa tem, mas que ainda não aconteceu. Porque nada vai acontecer se ela não direcionar a vida dela para isso. Então, quando você receber a notícia de que estão falando mal de você, porque geralmente a pessoa nunca tem coragem de falar na cara, não é mesmo? Respira e tenha lucidez em pensar. Isso não é sobre mim, é sobre a pessoa que está falando. Levar para o lado pessoal nos mantém refém e presos numa energia densa que não é nossa. E essa energia pesada atrasa a nossa vida, atrasa os nossos projetos, fecha as portas que a vida pode abrir pra gente, porque os pensamentos vão ser negativos, porque eu vou me sentir magoada, eu vou me sentir ofendida, não é justo, eu não fiz isso. Aí isso vai criar um sentimento ruim. E esse sentimento é o que vai movimentar as frequências e as energias e, claro, a minha realidade externa. E, gente, tá tudo bem. A gente precisa entender que se essas pessoas tivessem alguma consideração pela gente, elas viriam conversar. Porque as pessoas, quando gostam da gente de verdade, elas entendem que não somos perfeitas e que elas também não são. Elas chamam a gente pra conversar e falam, olha, isso me magoou, eu não gostei disso, como podemos resolver? Eu preciso de abafar, eu preciso te xingar, eu preciso chorar. E
tá tudo certo. Tudo que é verdadeiro é imperfeito. No planeta Terra não vai existir perfeição e vocês vão cansar de me ouvir repetindo essa frase. E eu repito, porque a gente vive isso, né? Dói, é difícil, principalmente se esse comportamento vem de alguém que a gente gostava e de alguma maneira admirava. Mas tá tudo bem, isso faz parte do processo humano. A pessoa tá vivendo as questões dela. A gente só não precisa levar pro lado pessoal. Doer não significa que eu vou carregar uma mochilinha cheia de ressentimento, cheia de culpa, cheia de frustrações e cheia de vitimismo. Não. Doeu, bateu, caiu, levanta. Tá tudo certo. Escolher a paz não significa que a gente está se anulando. É maturidade emocional. É conhecer quem somos. É entender que o justo não se justifica. E do momento em que a gente reconhece que doeu, vamos olhar para isso. Por que isso está me incomodando? O que eu preciso olhar? O que é essa ferida que está reagindo a esse comportamento tóxico dessa pessoa? Porque tudo vem para o nosso bem e para a nossa evolução pessoal. Por mais que na maioria das vezes a gente não gosta, a gente quer crescer na zona de conforto, mas ninguém cresce na zona de conforto. Então, em vez de entrarmos na mesma frequência dessas pessoas, onde nos ofendemos, onde nos sentimos atacados de alguma maneira, podemos escolher um outro caminho. Eu sei que não é fácil, muita gente vai até querer me apedrejar depois dessa, mas a gente tem que enviar bons pensamentos para essas pessoas. Temos que orar por elas. Ultimamente, eu faço o Ho'oponopono, eu falo o nome da pessoa, abençoado, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Porque se isso tá acontecendo, significa que de alguma maneira o meu campo energético ainda se conecta com esse tipo de situação, ou simplesmente não. E tá tudo bem, porque como eu disse lá no comecinho, é sobre a pessoa, não é sobre a gente. Não existem vítimas. Tá tudo acontecendo para um propósito. Às vezes, é só a resposta das nossas orações. Senhor, livrai-nos do mal. Amém. Aí quando o livramento vem, a gente acha ruim. Por isso, gente, não entrem nesse jogo de ai, falou mal de mim, eu vou me defender, vou ficar nervosa, vou ficar irritada com essa situação. Não entrem nesse jogo. Porque muitas vezes, pra gente jogar esse mesmo jogo que a pessoa tá jogando, a gente precisa baixar o nosso nível. A gente precisa baixar a nossa frequência para poder se igualar ao campo energético e à atitude dessa pessoa. E sinceramente, gente, não vale a pena. Retroceder, diminuir a nossa frequência energética para se igualar à mesma atitude de uma pessoa que não está buscando melhorar como ser humano, que não está buscando autoconhecimento, que não reconhece que é falho e que errou, e que não existe perfeição e que a verdade dela não é absoluta, que vive imersa nas ilusões e histórias criadas na cabeça dela para justificar esse incômodo que ela sente em relação às outras pessoas, não vai nos levar a lugar nenhum. Bom, vai, mas é para um lugar que a gente não quer ir. Vai estagnar a nossa vida, vai atrasar os nossos projetos. Assim, de novo, não vale a pena. Então hoje, gente, com muita paz, muita leveza e muito amor no coração, Kézia, fulano falou mal de você. Ah, amor, não quero nem saber. Tá tudo bem, paz, luz e muito amor para essa alma que de alguma maneira tá sofrendo muito. Porque se tá tão incomodada comigo que nem lembro da existência, significa que tá sofrendo e que não é pouco. E vida que segue. Paz e luz.